Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 032 do Saída de Emergência. Eu sou a Aline Rodrigues e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Liderança. Saber guiar as pessoas, atrair, inspirar e influenciar comportamentos que atraiam bons resultados. Consciência. Sentimento que permite ao ser humano vivenciar e compreender aspectos do seu eu interno. E como unir essas duas palavras? Como ser um líder consciente? Líder precisa liderar, mas como alcançar uma liderança consciente e inspiradora? Como manter os times alinhados à cultura e os objetivos da empresa? Para o nosso bate-papo de hoje, convidamos para estar aqui conosco Rodrigo Fagundes e Lígia Amas. Por favor, se apresente para nós. Rodrigo, Lígia. Olá, pessoal. Que legal estar aqui com vocês. Agradeço super o convite para participar dessa nossa gravação, desse nosso bate-papo. Eu sou Rodrigo Fagundes, coordenador de educação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e um dos pilares do capitalismo consciente é a liderança consciente. Acho que por isso que eu estou aqui também, para contribuir um pouquinho com o que a gente vem falando sobre isso, com o que a gente vem fazendo sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu já trabalho com desenvolvimento de lideranças há quase 10 anos, e ao longo do nosso papo eu conto um pouquinho mais para vocês sobre essa história. Gratidão mais uma vez por estar. Bacana, Rodrigo, vai agregar muito, tenho certeza. Lígia? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui também, podendo dividir um pouquinho da minha experiência com liderança. Eu tenho 37 anos, sou gestora na Copastur, sou casada, sem filhos, e é muito importante, eu acho que esse bate-papo vai ser muito legal para a gente poder compartilhar um pouquinho de experiências, ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o tema, e estou super feliz de estar aqui. Obrigada, Lígia. Vai ser uma troca muito gostosa, muito bacana para quem está nos ouvindo e nos vendo também. Vamos começar, então, com uma primeira pergunta. Rodrigo, se você puder começar aí. Qual o primeiro passo para exercer uma boa liderança? Como aprender esse caminho? Olha, até você, na abertura, Aline, você comentou, né, que líder precisa liderar. Nossa, eu falo muito isso e defendo muito essa questão, porque o primeiro passo é você perceber que quando você tem uma posição de liderança, eu nem disse cargo, tá? É posição mesmo, porque às vezes eu não tenho um cargo, mas eu tenho uma posição, eu estou liderando um projeto, estou liderando algo, eu preciso entender que eu tenho que liderar, de fato. Senão eu posso me perder em outras atividades que são importantes, mas que me distanciam da liderança. Porque é através da liderança que eu vou envolver outras pessoas, vou engajar outras pessoas, vou desenvolver outras pessoas. Se eu não fizer isso, e eu tenho a posição de liderança, ninguém vai fazer. Então fica sem fazer. E, na verdade, a gente não cria esse resultado junto. Então, acho que o primeiro passo, de fato, quando a gente fala sobre liderança, é se concentrar em liderar. Quais atividades realmente são inerentes a essa liderança? Porque uma vez que eu foco nisso, eu consigo me desenvolver e realmente realizar essas atividades. A partir daí, muita coisa acontece, mas como um primeiro passo, essa consciência é importante. Para você, Lígia, qual que é a consciência de primeiros passos para exercer essa boa liderança? Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que o líder, independente dele ter o cargo ou não, né, quando ele está exercendo uma função de liderança, a principal coisa é saber que ele tem que servir, né? O líder está a serviço das pessoas. Já me perguntaram, mas você virou o líder, né? Te promoveram a líder, supervisora, gerente? Não, para mim foi uma escolha, né? Não é que eu queria ser líder por conta do cargo, do salário, do status, do poder que essa função traz. Eu escolhi ser líder porque eu sempre gostei de cuidar, né? Eu sempre gostei de servir. Minha formação é de letras, então naturalmente eu gostava de ensinar, e ao longo do tempo, naturalmente eu fui fazendo esse papel de liderança nos times, e falei, poxa, fui me encontrando cada vez mais, passei de especialista na minha função dentro do turismo, como consultora de viagens, e fui realmente querendo cuidar das pessoas, desenvolvê-las. Eu acho que a principal função do líder é pensar que ele está a serviço das pessoas. E nesse pensamento de serviço para as pessoas, e nesse movimento que líder precisa liderar,
ele tem que ter muita consciência também das suas atitudes, autoconhecimento. Rodrigo, o que para você é esse autoconhecimento versus liderança, essa consciência? Que consciência é essa? Perfeito. A gente fala muito que se você, no seu dia a dia, né, inspira as pessoas a serem melhores e fazerem coisas melhores, você está exercendo uma liderança consciente. Mas se a gente parar para pensar nisso que eu acabei de dizer, isso só acontece se for, primeiro, de verdade, um movimento verdadeiro e de dentro para fora. É aí que entra o autoconhecimento, Aline, que você está comentando. No sentido de, se eu não me conheço, se eu não consigo entender o que está se passando comigo, como é que de fato eu garanto que eu estou inspirando? Ou pelo menos fazendo as coisas que podem inspirar? Às vezes eu acho que estou fazendo e não estou, justamente porque eu não me conheço, ou não estou conhecendo algo importante. Então, também tem aqui um ponto importante, que eu realmente acredito, né, que a liderança ela começa com a autoliderança. Então, a primeira pessoa que eu preciso liderar sou eu mesmo, entendendo o que está acontecendo comigo, o que está se passando comigo, porque a partir daí eu aumento muito as minhas chances de inspirar as outras pessoas também a fazerem esse movimento. No comentário que a Lígia trouxe agora, né, e contando um pouco da história dela, acho que isso fica muito evidente, essa questão de servir as pessoas, né? Eu vou atuar como alguém que apoia as outras pessoas a chegarem nos próprios resultados. Isso só acontece se eu me conheço. Caso contrário, na hora em que mais precisa, eu vou acabar não fazendo isso, eu vou acabar me perdendo nesse processo. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me mantenho nessa linha. Rodrigo, vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Por favor. Os líderes sempre têm acho que um bloqueio, né? Poxa, eu não posso me mostrar vulnerável, né? Eu preciso ter sempre aquele papel de, não, eu sou forte, eu dou conta de tudo, e mostrar vulnerabilidade, eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Eu acredito que a gente precisa desconstruir isso, porque o líder também é um ser humano. Qual é a tua visão? Nossa, faz todo sentido. Eu sinto que isso é uma herança de um estilo antigo de liderança que a gente já viveu muito, que é o comando e controle, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí esse manda quem pode, esse quem pode, era uma figura de poder mesmo, uma figura não fragilizada, uma figura não vulnerável. E a gente endereçou um pouco isso, até na nossa educação mesmo, né? Quem aqui, quando criança, né, que está nos ouvindo, foi ensinada a ser vulnerável? A maioria de nós ouviu coisas do tipo, você não pode ser vulnerável, você não pode chorar, você não pode, enfim, mostrar que você é um ser humano, vamos dizer assim. A gente meio que foi ensinado dessa forma. E quando você leva isso para um ambiente de liderança, a gente cria vários transtornos. Primeiro porque isso não é verdade. Né? Todo mundo sente e experiencia coisas que são diversas ao longo de um dia, por exemplo, de trabalho. Então, se eu tenho uma posição de liderança e eu não tenho um ambiente seguro, né, de segurança psicológica, para me mostrar vulnerável, o que vai acontecer é que o tempo inteiro eu fico com uma espécie de agenda oculta. Eu tenho que ficar escondendo coisa, ou guardando coisa, e isso se torna um grande peso para a liderança. E é um peso desnecessário, porque cabe à figura de liderança criar esse ambiente de segurança psicológica. A grande questão é que, muitas vezes, quando eu começo a ser vulnerável, Lígia, eu não me dou muito bem, no sentido de, como o ambiente não está preparado, parece que não foi uma boa estratégia. Então, eu me mostrei vulnerável e, naquele momento, eu não fui acolhido. O que vai acontecer na próxima vez? Corre o risco de eu não querer me mostrar vulnerável de novo. Então, uma dica sobre isso que eu já apliquei muito para mim é, ao invés de se mostrar vulnerável, se isso não for fácil para você, permita que as pessoas sejam vulneráveis. Na hora em que você tiver a oportunidade de acolher a vulnerabilidade de alguém, por exemplo, diante de um erro, na hora que essa pessoa errar, seja a liderança que acolhe a vulnerabilidade, que permite que isso aconteça. Meio que eu vou criando esse espaço, né? Eu vou deixando as pessoas serem vulneráveis, até que chega uma hora que esse ambiente está completamente instalado. Tá? Então, pode ser uma dica, inverter esse processo. Ao invés de eu me mostrar vulnerável, eu deixo que você seja. E eu sempre deixo que você seja. Na hora que eu precisar, eu vou me sentir muito mais à vontade para mostrar minha vulnerabilidade também. Bacana. Vocês comentaram sobre esse desafio, né, da aceitação do próprio eu, né? Então, mostrar que é vulnerável, mostrar que se não consegue se mostrar do autoconhecimento de ser vulnerável, deixar que as pessoas tragam essa vulnerabilidade. Mas quais são esses desafios? Porque líder não está sempre na posição de liderança real, de gerência, ou posição hierárquica, né?
Às vezes você está na sua posição, na tua família, algo, questão de liderança, não sendo naquela posição que a gente está acostumada com um cargo. Como que é esse autoconhecimento que a Lígia trouxe, que ela já sabia, né, que ela queria liderar por cuidar de pessoas? Qual que é esse passo a passo para a gente ter essa consciência de liderança real, de se permitir, tem seus desafios, né? Rodrigo, você consegue trazer um pouquinho mais sobre isso, ainda mais que você tem essa influência do capitalismo consciente? E eu acho que, pensando em passo a passo, né, é difícil a gente falar de fórmula pronta nesse sentido, mas acho que tem alguns níveis de consciência para a gente ir trazendo para o processo. Então, a primeira coisa é entender qual é a minha intenção, porque é algo de dentro para fora, de fato. Então, no caso da Lígia, no exemplo dela, a intenção era servir, a intenção era apoiar, né? Qual é a sua intenção? Porque a partir disso, você transforma essa intenção em ação. Que coisas eu preciso fazer para garantir que essa minha intenção apareça? Então, imagina o seguinte, a minha intenção é servir, mas aí eu começo a liderar aquele processo e o que eu menos faço é servir. Eu tenho que dar um jeito disso ficar evidente para mim. Porque senão, aquela intenção, ao longo do tempo, ela vai se perdendo, né? Então, se eu quero transformar essa intenção em ação, eu preciso garantir que aquilo fique visível para mim e eu meio que fazer um autoacompanhamento de se eu realmente estou conseguindo fazer isso. Caso contrário, é muito fácil a gente se perder. Então, acho que um passo a passo, 3 passos, vamos dizer assim, para a gente colocar isso em prática, seria perceber a minha intenção, o que eu quero ao liderar um projeto, ou uma equipe, ou uma empresa, né? Depois, conseguir mapear se essa intenção está sendo, de fato, colocada em prática. E um último passo é como é que eu evoluo essa intenção ao longo do tempo, porque ela muda. Não ela em si, porque, por exemplo, eu posso querer servir a minha vida toda, mas as formas de serviço, as formas de apoiar, elas vão mudar. Então, eu posso ir fazendo ajustes ao longo do tempo. Eu sinto que isso são 3 passos para que eu não me perca e depois de um período, eu me veja não conseguindo mais colocar minha intenção em prática, né? Aquilo que me despertou no início, simplesmente não existe mais. Não tem fórmula pronta, né? Não existe forma de bolo e também não existe o parar de estudar, né? Eu sempre digo que enquanto a gente lidar com pessoas, a gente precisa entender cada vez mais de pessoas, né? Ao longo do tempo, eu fui me descolando do atendimento, fui saindo da minha função principal lá atrás de atendimento ao cliente e fui realmente conseguindo exercer a função da liderança, né? De cuidar, de servir, mas a gente aprende na prática. Você pode fazer quantos cursos forem na GV, onde for, que a vivência é o que vai te trazer a bagagem, a milhagem rodada, né? E o repertório para você conseguir lidar com as pessoas e resolver cada situação que aparece, né? E é muito importante, o Rodrigo bem disse, o autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhecer, melhor você vai conseguir gerenciar também a emoção do outro, né? Porque na grande maioria das vezes a liderança ela está intimamente ligada a um papel de mini psicólogo. Então, na grande maioria das vezes a gente não está lidando com questões técnicas, né? A gente contrata as pessoas pelo técnico e no dia a dia a gente gerencia muito mais as questões psicológicas do ser humano, né? As vulnerabilidades, as dificuldades, o medo de falhar, né? As pessoas têm muito medo de falhar, de não cumprir com a expectativa que a empresa colocou, que o líder colocou nele, né? Então, é importante a gente estar sempre estudando e conhecendo realmente cada vez mais o ser humano, né? A psique de cada um, né? Para a gente poder exercer essa função da melhor forma possível. Medo do julgamento, né? Tanto você exercendo seu papel de líder, querendo não mostrar essa vulnerabilidade ou se autoconhecendo, e o colaborador que você vai dar esse apoio, se você estiver na posição de liderança, liderando uma equipe, liderando outras pessoas, ter esse olhar de apoio, né? E realmente, com a sua bagagem, com o seu autoconhecimento, entender também a vulnerabilidade do outro, conseguir entender, mapear essa evolução, porque a tua equipe é feita de seres humanos, você é ser humano e também tem que ter esse olhar humanizado. E qual que é o papel da influência desse líder, né? Pensando que a gente trouxe toda essa evolução, pensando em liderança num cargo hierárquico, né? Se trouxe mais humanização para esse processo. Qual que é o papel de influência realmente do líder numa empresa? Rodrigo?
Uma questão que fica muito clara ali, que se você ocupa uma posição de liderança, né, é elencada como uma figura de liderança naquele momento, aí já começa a tua influência, porque meio que você vai ditar certos ritmos, vai conduzir certas decisões, o processo em si já traz um quê de influência. Mas eu gosto muito de olhar para a influência que acontece nos bastidores, assim, aquela influência do dia a dia, que aí tem a ver com a tua postura. Então, muitas vezes eu vou para uma reunião e eu posso falar, eu posso conduzir, eu posso influenciar ali. Mas e quando eu saio da reunião? Como acontece esses bastidores? Porque eu sinto que isso influencia muito mais, né? Então, é aquela questão que tem que ser coerente, tem que ser de verdade. Isso se soma com o assunto que a gente estava falando antes, né? De se eu consigo realmente mostrar quem eu sou. Primeiro, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero ser enquanto líder, e a partir daí eu trazer essa coerência. Porque caso contrário, eu posso estar influenciando o meu time, o grupo de pessoas que trabalham comigo, para um lado que eu não gostaria de influenciar. É como se eu quisesse andar para a esquerda, mas eu estivesse fazendo força para andar para a direita. E eu não consigo perceber isso naquele momento. Então, trazer consciência para a forma como eu influencio é fundamental. E eu posso citar um exemplo. Sabe aqueles dias que a gente acorda de mau humor? Normal, todo mundo passa por isso. Se eu tenho uma posição de liderança, o meu mau humor vai influenciar mais do que alguém que não tem uma posição de liderança. Sempre a gente influencia uns aos outros com as nossas emoções, mas a minha posição de liderança vai influenciar mais. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Então eu tenho que fingir que eu não estou de mau humor? Não estou dizendo isso, mas eu preciso perceber a minha posição de influência e dar um jeito que eu passe a mensagem correta que eu quero para a minha equipe. Não tem problema eu estar de mau humor, mas o que eu não posso é deixar aquilo influenciar a equipe negativamente, né? Porque eu tenho uma responsabilidade caso eu ocupe uma posição de liderança. Então, essa influência está acontecendo o tempo todo. A gente tem que prestar atenção de verdade, né? Trazer consciência para esse processo. É uma grande responsabilidade ser espelho, né? Exatamente. O líder ele precisa pensar muito como ele diz, né? A forma com que ele diz, o que ele diz e como ele age também, né? A forma como ele age. Porque a gente é espelho em todos os momentos, né? Essa semana eu ouvi, se você não ficasse de máscara no escritório, muito provavelmente eu também não ficaria, né? Então é uma coisa, a gente está num momento difícil, e eu brinco, né, a neurótica deste momento com o cuidado, né, porque ele é importante. Então, olha só, numa coisa, se eu não ficasse, a pessoa também não ficaria, talvez, né? Então, o quanto a gente exerce até sem perceber, né? Então, as suas pequenas atitudes do dia a dia exercem uma grande influência sobre o outro. Fica muito mais fácil, Lígia, quando isso é de verdade, né? Quando isso é real. O que eu estou querendo dizer? Quando essa influência ela vai acontecer, mas eu preciso meio que interpretar um papel para influenciar, alguma coisa está errada, né? No sentido de que facilmente eu vou ser incoerente. Na hora em que eu abaixar minha guarda, que eu não estiver prestando tanta atenção, eu vou acabar mostrando uma incoerência, influenciando negativamente. Por isso que o caminho é de dentro para fora. Eu preciso me conhecer para entender qual é a minha verdade, porque aí é muito mais fácil. Se eu falo a verdade, ou vivo a verdade, é difícil ser incoerente, né? Porque é o que é. Agora, se o tempo todo eu tenho que ficar mostrando uma coisa que não é o que eu acredito, ou não é o que eu sei, ou não é o que eu conheço, não é o que eu gosto, aí vai ficar complicado, de fato. Eu exercer essa influência pura, né? Uma influência que realmente flui. Eu vou ficar o tempo inteiro preocupado. Não, agora estou na empresa, tenho que agir assim. Cabe uma reflexão mais profunda de falar, por que eu não quero agir assim? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu realmente quero fazer isso? Essa reflexão, inclusive, de se eu quero liderar, ela é super importante muitas vezes para a gente fazer, né? Até porque a vida muda, as coisas mudam. Eu conheço pessoas que começaram a liderar e depois de um tempo falaram, eu não quero mais liderar equipes, por exemplo, eu quero exercer outros tipos de liderança. E está tudo bem, isso é autoconhecimento, porque é uma responsabilidade, reforço as palavras que a Lígia trouxe. É uma responsabilidade que eu posso não querer ter, e está tudo bem, mas uma vez que eu tenho, aí tem atividades que fazem parte desse papel, né? Muitas vezes, quando um liderado traz para mim que ele tem o desejo de ser líder, a primeira pergunta que eu faço é por quê? O que você enxerga, né, nessa função que te agrada? E a minoria das vezes é o servir, é o cuidado, é conseguir desenvolver o outro. Na maioria das vezes é o salário, o cargo, eu não gosto mais do que eu faço, eu não quero mais fazer essa minha função principal. Né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando você vai fazer uma promoção, pensar realmente, quantas vezes vocês já devem ter visto, assim como eu já vi, você pega o seu melhor
vendedor ou o seu melhor funcionário naquela função e o promove a líder. E muitas vezes, em 3 meses, você perdeu o líder e o seu melhor funcionário, né? Você não teve uma ótima liderança e perdeu o melhor. E perdeu um excelente especialista, né? Eu acho que é por isso que a gente fala tanto em carreira em Y, né? As pessoas podem ter um excelente salário sendo especialistas na função que elas têm e sendo referência naquilo, e não necessariamente sendo líder, né? Porque o líder carrega, o seu resultado é o resultado do outro, né? Se não teve resultado, a responsabilidade é tua. Então, é o ônus e bônus de tudo que se faz, né? Mas carregar isso precisa ser um desejo, né? E não pelos outros motivos. Lá no começo da nossa conversa, né, quando a gente falou aquela questão que líder precisa liderar, é isso, esse liderar é gostar de pessoas, é desenvolver as habilidades para fazer com que as pessoas façam, e quando elas tiverem dificuldade, cuidar desse processo, apoiar, desenvolver. Essa é a principal função da liderança, e não o restante, né? O restante, às vezes, a gente acaba fazendo, mas se eu não gostar de fazer isso, pensa que a principal coisa que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. E, às vezes, isso acontece, né? Quando eu quero um cargo de liderança pelos motivos errados, como a Lígia falou, o risco disso acontecer é enorme. Porque aí, quando eu descubro que, na verdade, não é uma ciência tão exata, não é tão simples assim, as pessoas trazem questões diferentes. Gostei do que a Lígia falou, né? Às vezes a gente, enquanto liderança, atua como um mini psicólogo, não porque você tem um mega conhecimento de psicologia, mas você tem que, muitas vezes, ouvir, acolher, apoiar, direcionar para que aquela pessoa, de fato, consiga encontrar o próprio caminho de criar os resultados que ela precisa. Isso é liderança, isso faz parte, né? E, às vezes, você vai deixar outras coisas de lado para poder fazer isso. Agora, se você inverte, não faz isso, mas faz as outras coisas, aí você não está sendo uma excelente líder, um excelente líder. Na verdade, você está sendo uma pessoa especialista que tem um cargo de liderança agora e está deixando de exercer esse cargo de fato, né? Isso, infelizmente, acontece bastante, né? Então, a gente precisa prestar atenção nesse processo. Ouvindo a fala de vocês, vem muita questão de o líder precisa gostar de pessoas, né? Tem que liderar para as pessoas, gostar de servir, que nem a Lígia trouxe para a gente lá no início. E muito bem colocada essa questão da Lígia, na questão de cargos e salários, né? Eu quero ser líder porque eu quero aumentar meu salário, eu não gosto mais da minha função, eu quero ter um cargo de liderança, mas não é isso, né? Tem a questão de estar aberto para outras questões, de estar realmente aberto para influenciar as pessoas, para ser coerente, para estar nessa questão dos bastidores que o Rodrigo trouxe para a gente, da postura, né? O que você fala realmente, o que você faz, as suas atitudes condizem com o que você está falando para a tua equipe, e realmente acho que teve uma evolução de toda a questão do que é a liderança. Antigamente tinha muito aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem estava no cargo de liderança mandava, os demais obedeciam, e não se tinha esse olhar tão humanizado. Como que foi isso para vocês? O que vocês sentiram ao decorrer nas experiências de vocês? Como que está sendo essa evolução? As lideranças estão mais conscientes realmente? Vocês estão vendo que as pessoas estão mais voltadas para essa liderança mais humana? Lígia, você quer trazer um pouquinho? Bom, olhando para trás, a minha experiência, eu já me desliguei de empresa por conta de liderança. Então, isso é um dado já estatístico de que muitas pessoas se desligam por conta dos líderes e não por conta da empresa em si, né? E ao longo da minha trajetória, quando eu pensava, poxa, é isso que eu quero mesmo, todos os maus exemplos que eu tive como liderança, eu falava, eu não vou ser assim. Eu não quero ser assim, eu não quero ter esses comportamentos, né? Eu enxergo sim que ao longo do tempo nós tivemos uma super evolução, mas eu também enxergo que ainda nós temos empresas e líderes que estão no modelo antigo, né? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e é melhor ter emprego do que ter razão, né? As pessoas não têm espaço para se colocar, elas não têm espaço para serem vulneráveis, para dar ideias, para criar, né? O líder fica no papel do poder, o liderado fica no papel da obediência, né? Mas eu enxergo sim que a gente está num caminho, né? Existem pessoas que estão fazendo esse movimento, o capitalismo consciente é um deles, né? A Copastura é uma empresa que está fazendo esse movimento já há alguns anos e a gente consegue enxergar a diferença de anos para trás para agora, né? Então, eu acho que tem um caminho muito legal para quem estiver aberto, né? Para as empresas que estiverem abertas a essa mudança.
A gente está no momento de transição, né? E de várias coisas, não só de transição da liderança, mas de várias coisas relacionadas ao mundo, né? A forma como a gente vive nesse nosso planeta. Mas falando especificamente de liderança, essa transição ela tem evoluído e acontecido cada vez mais rápido por conta de uma questão de oferta e demanda. O que eu quero dizer com isso? Os clientes das lideranças, que são as pessoas que são lideradas, elas estão ficando mais exigentes, como a própria Lígia falou. As pessoas estão pedindo demissão por causa de liderança. E as pessoas que estão chegando no mercado agora, então a gente está falando aqui da juventude, da nova força de trabalho, ela chega ainda mais exigente por conta disso. E tem um pequeno motivo, que na verdade é um grande motivo, a forma como elas foram educadas. Né? Quem está nos ouvindo aqui e tem filhos que estão na idade aí de 15 a 20 anos, como é que vocês educaram seus filhos? Muito provavelmente ensinando certas coisas que não vão ser toleradas quando o seu filho ou sua filha for trabalhar. Agora, uma educação mais antiga era de muita subserviência, assim, no sentido de eu não posso falar em casa, eu não falo nada, quem tem uma idade mais avançada que a minha, o que falou eu tenho que acatar, né? A gente não está educando mais os filhos assim. E a consequência é que quando chega na empresa, essa juventude chega, olha para a liderança e fala, não, nesse modelo não gosto, não foi o que eu aprendi, eu não concordo, eu vou embora. E não só, então, a juventude, mas outras pessoas que já estão ali com 10, 15, 20 anos de carreira também estão se questionando dessa forma. E um terceiro ponto, a evolução da consciência mesmo das lideranças está acontecendo, porque é uma evolução de consciência das pessoas. Então, lideranças que estão se tornando mais conscientes já estão abolindo esse modelo. Só que, de novo, estamos numa transição, então ainda tem liderança mais consciente, pessoas querendo liderança mais consciente e lideranças inconscientes. E um quarto ponto talvez seja a liderança inconsciente que quer se tornar consciente. A gente tem tudo isso misturado. Qual a consequência disso? É que nos próximos anos, as empresas e as lideranças que não se adaptarem não vão ter espaço. Por quê? Você não vai mais querer trabalhar numa empresa inconsciente. Então, existe empresa que não está tão consciente hoje? Existe. Daqui a pouco não vai ter espaço, não vai ter gente querendo trabalhar lá. Existe liderança inconsciente hoje? Sim, daqui a pouco não vai ter gente querendo fazer parte dessa equipe. É uma questão de causa e consequência, e a gente está vendo essa mudança acontecer, e mais legal ainda, participando dessa transformação. Então, acho que isso me encanta muito, né? Se você está participando dessa transformação, poxa, que legal. O que você está fazendo para ajudar esse processo a ficar ainda mais incrível e melhorar ainda mais o ambiente, os ecossistemas, né? Então, é bem encantador se a gente olhar por esse lado. Rodrigo, você acredita que o líder ele precisa ter proximidade os seus liderados? Né? Muitas vezes a gente ouve, a gente está aqui para trabalhar, a gente não está aqui para fazer amigos, né? Mas eu acredito muito em conexão. Né? Eu acredito que quando eu me conecto com o meu liderado, né, sabendo, conhecendo a vida dele, conhecendo quem ele é, as necessidades dele do dia a dia e como pessoa mesmo, eu consigo entender muito mais o profissional. Né? No que você acredita? Olha, acreditamos na mesma coisa. A conexão é tudo, né? No sentido de que quando você se conecta com alguém, você entende profundamente o que aquela pessoa precisa. Naquele momento, eu estou falando de momento presente. E como líder, né, essa questão de o líder estar ali a serviço, e é muito isso mesmo, o líder cria condições para que a equipe faça, para que a equipe performe. Tá? O foco está na equipe, não está na liderança. E essa é a nova liderança, é a liderança consciente. O foco não está em quem lidera, está na equipe, porque é a equipe que tem que fazer. Então, quando tem conexão, o líder entende essas nuances e consegue perceber, nossa, se eu oferecer isso, se eu conseguir trazer essa condição, a performance vai acontecer como resultado. Agora, se eu não me conecto, eu não consigo perceber. Eu entro exatamente no mecanismo que a Lígia comentou, de falar, a gente não está aqui para ser amigo, ou seja, a gente não está aqui para ter boas condições. Seria esse o português claro. A gente está aqui para trabalhar. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que não importa o que esteja acontecendo na tua vida, você tem que fazer? Quem acha que isso funciona? Né? Experimenta fazer uma atividade de atenção se você tiver com dor de cabeça. Não vai dar certo, você pode até insistir, só que você vai demorar 5 horas para fazer um negócio que você faria em 15 minutos. Não era melhor você ter, de repente, descansado 1 hora, passado a sua dor de cabeça e feito a atividade? É questão estratégica. Agora, se eu como líder não entendo isso, eu vou forçar uma situação que não tem como dar certo. Então, talvez o antídoto seja esse, Lígia. A conexão. Se conectar com as pessoas. Poxa,
que é essa pessoa? É um ser humano que está na minha frente, não é? Cada pessoa é única, né? Como é que eu me conecto com as necessidades e com aquela pessoa está precisando naquele momento? Se eu conseguir me conectar e fornecer isso, com certeza eu crio uma relação amiga. E acho que aí tem um ponto importante, né? Sim. Amizade, no sentido de a gente é amigo, a gente vai um na casa do outro, né? Agora nem tanto mais, mas a gente vai um na casa do outro. Isso é uma coisa. Agora, uma relação amiga é uma relação onde todo mundo se trata bem, a gente se respeita, né? A gente se cuida. Então, relação amiga nunca é demais, né? Tem que estar em todos os ambientes. Bacana. Muito bem colocada pela Lídia essa questão, porque é algo que a gente também ouve, né? Dessa questão, não estou aqui para fazer amigo, estou aqui para trabalhar, para trazer meta, estou aqui para comandar essa equipe, e essa equipe é feita de pessoas, você tem que ter esse olhar que vai continuar com as metas, vai ter os objetivos, a empresa vai ter essa questão financeira, sim, que vocês vão atrás das metas da área, mas vai ter esse olhar de, uma pessoa tá ali, né, vai ter essas dificuldades, vai passar por problemas e situações na vida, como qualquer outra pessoa, né, e vai misturar, sim, essa parte particular da vida junto com o profissional, porque não tem como a gente desmembrar algo, né, somos um único ser, e isso vem muito da liderança, trabalhar essa consciência que a gente está falando aqui no nosso podcast, e no capitalismo consciente, puxando um pouquinho do Instituto, Rodrigo, fala muito dos pilares de uma liderança consciente, né? Então, lá fala um pouco de liderança de si, liderança dos outros, organização, sociedade. Consegue trazer mais para nós do que é esses pilares, o que o capitalismo consciente tem falado aí? Inclusive, né, esse pilar, o capitalismo consciente em si, o movimento tem 4 grandes pilares, né? A liderança consciente é um deles, e os outros são propósito maior, orientação para stakeholder e cultura consciente. Então, propósito maior é para que a gente existe além da função principal. No caso de uma organização, tem uma função, que é gerar lucro, né, continuar existindo, mas para que mais? Esse é o propósito maior. Orientação para stakeholder é olhar todo mundo que está envolvido e garantir que tenha ganhos reais para todo mundo. Porque se eu ganho e você perde, é uma relação que não vai sustentar por muito tempo. Então, todo mundo tem que ganhar. E a cultura consciente é justamente essa cultura, os valores, os processos que se instalam em qualquer grupo, e não diferente de uma empresa, que sustentam nessas boas práticas a forma como a gente vive. E por que eu contextualizei isso? Porque a liderança consciente, ela costura todo esse processo, no sentido de trazer para o dia a dia o propósito e fazer esse propósito ficar vivo nas suas falas, nas suas atitudes, influenciando a equipe. Ela garante a orientação para stakeholder, porque eu, enquanto líder, estou olhando para todo mundo que está envolvido e garantindo que todo mundo está sendo contemplado, e isso sustenta a cultura, faz com que essa cultura continue forte e viva ao longo do tempo. E aí o que a Aline comentou é que dentro da liderança consciente tem talvez esse crescendo, né, de eu lidero a mim mesmo, aí eu lidero as outras pessoas, aí eu começo a liderar a organização, e isso se expande, extrapola os limites da organização para liderar a sociedade. Esse é um movimento que acontece pessoalmente, então cada pessoa que lidera e que quiser liderar de forma consciente passa por esse caminho, mas a gente pode olhar isso de forma coletiva, né? Uma empresa que começa a se liderar, olhar para dentro, aí lidera o seu entorno, aí lidera e vai liderando, e essa liderança vai se ampliando. Então, para finalizar essa resposta, assim, a liderança de si começa por entender como eu funciono diante das situações, para que eu possa liderar outras pessoas servindo, ajudando essas outras pessoas. E aí eu começo a liderar estratégias no sentido de o que a gente quer fazer enquanto grupo, enquanto empresa, e impactar a sociedade. Ou seja, como é que eu faço essa vivência de um propósito maior, de fato, chegar no mundo, né? Para que a minha empresa é boa para o mundo? Ela é boa para o mundo? De que formas? E a gente lidera esse processo. Então, tem algumas etapas que tem começo, mas não tem fim, no sentido de que a gente vai evoluindo de forma extremamente constante. Bacana. A Lígia também trouxe um pouco... Desculpa. Eu ia comentar que aqui na Copastur também somos mantenedores do capitalismo consciente, então tem também essa cultura para trazer essa maior consciência, tanto para a liderança como para toda a empresa, e esse olhar também voltado para stakeholders. Qual que é a tua experiência dentro da Copastur sendo líder, Lídia? Bom, eu vim para a Copastur primeiramente porque ela tinha os mesmos valores que eu, né? Eu saí da empresa anterior, onde eu fiquei 10 anos, foi uma experiência maravilhosa, foi onde eu me desenvolvi muito como líder, e quando eu vim para cá, foi a única entrevista que eu fiz, porque os valores eram os mesmos valores que eu tenho. Então, isso para mim
era ponto decisivo, né, para uma troca de empresa. Né? E eu enxergo que a Copastur tem um papel muito grande na formação dos líderes que lá estão. Né? Se nós pensarmos, nós temos fórum de liderança, então os supervisores quinzenalmente têm reuniões para desenvolvimento de liderança, a gerência também tem um comitê que quinzenalmente se reúne, e os temas estão sempre atrelados ao desenvolvimento da liderança. Por quê? Porque a empresa quer que nós, líderes, estejamos cada vez mais alinhados com a cultura, que nós sejamos cada vez mais conscientes. E isso é para sempre, né? Porque as coisas vão mudando, a empresa vai mudando, as pessoas vão mudando, então a gente precisa estar extremamente atualizado, muito alinhado com a cultura da empresa, né? Porque senão a gente não consegue fazer bem a nossa função e também permitir que as pessoas se desenvolvam, né? Então eu enxergo que a Copastur tem um papel muito grande, isso olhando para dentro. E a gente tem cada vez mais olhado para fora, como o Rodrigo disse, a gente olha também para a sociedade, para os stakeholders, então, como que a gente trata os fornecedores, a gente inclui muitos fornecedores nas ações que a gente faz, nós incluímos os clientes nas ações que a gente faz, né? Tudo que é possível a gente envolver a sociedade, a gente envolve. Então, é uma empresa que está super preocupada e olhando sempre para o todo, né? Ela não está só preocupada com o lucro que ela traz, né? A gente sempre diz que somos uma empresa humanizada, a gente está sempre olhando para as pessoas, mas também está cuidando do lucro. Então, a gente tem que encontrar sempre esse equilíbrio entre esses dois pontos. Não dá para ser só focada no lucro, não dá para ser só focada nas pessoas, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E o cuidado com o ser humano e com o desenvolvimento da liderança é um dos pontos principais que nós temos. Aproveitando essa minha fala, Rodrigo, eu queria te perguntar, estamos aí há mais de um ano aqui na Copastur, nós ficamos 1 ano e 2 meses em home office, e começamos a voltar agora faseado, né? Então eu queria te perguntar, qual é o maior desafio de você manter a cultura de uma empresa em home office, com as pessoas em casa? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que esse é um desafio que fica muito claro, né, que tem que ser sustentado pelas pessoas, e como você bem disse, Lídia, é a liderança quem tem que conduzir esse processo. Então, acaba sendo um desafio de liderança. Começa, então, pelo ponto de, essa liderança, ela estava preparada já? Ela já vinha sendo preparada para sustentar essa cultura? Porque, como você bem disse, citando o exemplo da Copastur, isso acontece. Então, eu tenho uma liderança que está alinhada, uma liderança que vem tendo esse movimento. Agora, imagina que isso nunca aconteceu. Então, a liderança está completamente desalinhada. Vem uma situação como essa que a gente está vivendo, que muda o formato do trabalho, vai ficar muito mais difícil da gente fazer. E aqui tem um ponto importante para a gente entender. Qual foi a grande mudança com essa situação de home office, por exemplo? Muda a forma da gente se comunicar. E comunicação é o que faz as coisas acontecerem. Se a gente não se comunica, a gente não vai chegar no mesmo lugar. A gente só está aqui agora, conseguindo gravar esse podcast, porque nos comunicamos e combinamos dia e horário certinho. Senão, estava cada um conectado num horário diferente. Né? Então, a comunicação, ela garante esse processo. A comunicação mudou muito nesse cenário. Então, eu estou com a comunicação num outro ambiente, em um ambiente mais limitado, porque uma coisa é eu estou todo dia no escritório, a gente está todo dia ali se vendo, eu consigo levantar e ir na sua mesa. Se está todo mundo em home office, a gente não consegue fazer isso. Criou-se uma nova necessidade de comunicação, com mais barreiras de comunicação. Então, esse é o grande desafio para qualquer tipo de atividade nesse momento. Se não existir uma preparação, preparar agora é mais difícil ainda. Tá? Mas eu sinto que uma mensagem importante para trazer é que, se for para começar agora, começa agora. O grande ponto é, não dá para esperar mais, né? Quanto mais a gente espera, mais você está deixando de fazer. Mas a grande questão está no alinhamento da liderança, para a gente conseguir fazer isso junto. Porque uma liderança alinhada garante consistência para a equipe, traz segurança para a equipe. Agora, se eu ouço uma coisa aqui, uma coisa diferente ali, o discurso da empresa é outro, eu vou gerando cada vez mais insegurança, fica aqueles burburinhos, né? Um ruído dentro de uma empresa. Mas com uma liderança alinhada, eu evito isso, né? E facilito a comunicação acontecer. E puxando um gancho da pergunta também que a Lídia estava me respondendo, e ela falou muito sobre a cultura, né? E sobre os valores. E o quanto que ela veio para a empresa pela questão dos valores, e o quanto que a cultura também faz esse olhar para que o líder tenha essa aproximação
com os liderados e tem essa questão fluida, porque já vem do escopo da empresa no geral, né? Tem esse apoio. O que você acredita, Rodrigo? Quanto que o líder pode estar alinhado com a cultura e o propósito da empresa? Quanto que isso realmente influencia? Olha, quanto mais você se envolve com a empresa, mais esse alinhamento tem que acontecer, tem que ser de verdade. Porque não faz sentido eu me envolver muito com algo que não tem a ver comigo. Não faz sentido. Às vezes, isso acabava acontecendo, ou acaba acontecendo, por outros interesses. Então, imagina, eu vou te pagar 3 vezes o que você ganha, e aí você vai ter que se alinhar com algo que você não acredita. Você pode até escolher fazer isso, mas pensa como vai te machucar, né? Então, quando a gente fala de cargo de liderança mesmo, aí pensa crescendo numa carreira de liderança. Quanto mais eu cresço, ou mesmo que não seja uma carreira de liderança, mas quanto mais eu me especializo, mais eu cresço dentro de uma empresa, mais esse alinhamento tem que acontecer, porque vai ser exigido de mim esse alinhamento. Então, pensa, eu sou a liderança máxima de uma empresa, eu tenho que vivenciar os valores daquela empresa quase que como meus, porque tem que ser de verdade, eu estou à frente daquele negócio. Agora, imagina se os valores não batem, a dificuldade que eu vou ter para sustentar isso, a dificuldade que eu vou ter para ir numa reunião com as lideranças que estão abaixo de mim e dizer para eles, para essa galera, que eles têm que ter esses valores, se não são meus. Ou seja, eu vou criando uma armadilha para mim que vai chegar uma hora que vai ficar enorme, né? Então, os valores, eles são como uma bússola para todo mundo. Imagina que eu chego para vocês e falo, oi gente, tudo bem? Vamos ser amigos? Eu gosto de tomar café, gosto de comer pizza e gosto de fazer caminhada. Você não gosta de café, não gosta de pizza, não gosta de caminhada. Estou dando um exemplo bem tosco. Talvez não dê para a gente ser tão amigo, não vai dar para a gente se divertir junto, porque quando eu quiser tomar café, você não quer. Quando eu quiser caminhar, você não quer. Quando eu quiser comer pizza, você não quer. Então, tudo bem, a gente vai ser amigo de quem gosta das mesmas coisas que a gente. É uma analogia simples para a gente entender que os valores de uma empresa servem do mesmo jeito. Quando eu chego e conheço, como a Lígia falou, eu fui por causa dos valores. Nossa, isso bate comigo. Tá ótimo, olha que maravilha. A gente vai crescendo junto, vai ficando cada vez mais gostoso. Caso eu perceba que tem uma desconexão aí, um dos lados tem que fazer um movimento, senão vai ficar cada vez mais difícil. É muito difícil você estar num ambiente onde você não concorda com os valores, até que chega uma hora que fica insustentável. Pensando nessa questão, trazendo um pouco mais sobre a liderança também tem seus desafios, né? Nada são flores no caminho, tem aí seus percalços, as coisas que têm que ser feitos, seus ajustes. Lígia, você sentiu alguma dificuldade ou algo que você teve que buscar também um apoio para conseguir ter essa liderança consciente, buscar também, você já sabia o teu caminho, já sabia onde que você queria trilhar, mas aonde você conseguiu esse apoio também, pensando em ter realmente esse suporte, porque você está dando suporte para as outras pessoas, também necessita desse suporte. Bom, em geral, o líder também tem um líder, né? Então, é necessário que nós tenhamos um canal aberto e de suporte, assim como os meus liderados têm em mim, eu também preciso ter o suporte do meu líder, né? Então, isso também é super importante. O caminho em si, ele é cheio de desafios, né? Porque você pode se preparar teoricamente o quanto você quiser. A hora que você está realmente exercendo a função, que o primeiro problema chega na tua frente, é que você vai saber realmente o quanto você está preparado para lidar com isso. E muitas vezes você não está, né? Por isso que eu digo que é um desenvolvimento constante. Você não para de estudar, você não para de desejar entender sobre pessoas para você conseguir realmente cuidar e resolver os problemas da melhor forma possível, né? Eu sempre digo, tudo pode ser dito, depende da forma que você diz, né? Então, você tem que ter cuidado com como você vai trazer as coisas. Às vezes, um feedback difícil não está naquele dia, né, que o problema aconteceu. Quantas vezes eu parei e falei, não, hoje não é um bom dia, porque se eu for fazer um feedback hoje, eu vou dizer o que eu não deveria, ou talvez da forma que eu não deveria, porque eu, como ser humano, fiquei bravo, né? Isso acontece, então eu sempre digo que uma noite bem dormida faz com que o feedback do dia seguinte seja assertivo, seja firme da forma que tem que ser, mas extremamente respeitoso, né? Então, dormir com o assunto muitas vezes funciona, e para várias situações. Então, é um desenvolvimento constante, né? Quando você precisa fazer uma demissão, são momentos difíceis que a liderança passa, como você disse, nem tudo são flores.
né? Mas você vai aprendendo os caminhos. A milhagem rodada, como eu mencionei lá atrás, é o que vai te fazendo um líder mais forte, mais eficaz, eu diria, né? Que você vai conseguindo encontrar os formatos para que a tua liderança seja exercida de forma respeitosa, né? Porque não é a diferença do chefe e do líder, né? Eu queria ressaltar que esse exemplo que a Lígia trouxe, né, desse momento do feedback, é um exemplo bem claro, bem pontual da liderança consciente. Porque consciência tem a ver com o momento presente. Eu não tenho como estar consciente amanhã, consciente ontem. Eu estou consciente agora. E nesse exemplo, veja, eu tenho uma coisa para fazer agora. Se eu estou consciente, eu verifico se eu estou no melhor jeito para fazer isso. Se eu tenho as condições de fazer isso. E aí, no exemplo que a Lígia trouxe, eu tenho que dar um feedback, está marcado, por exemplo, dar um feedback para alguém, mas eu estou com raiva, eu não estou me sentindo bem. É melhor remarcar, porque o efeito que aquele feedback vai ter, se feito naquele momento, com emoções imperando, não vai ser tão legal. Porque qual é a intenção de um feedback? Que a pessoa melhore. Agora, se eu dou um feedback, de repente, com raiva, eu vou prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa, ela vai ficar triste, né? Até para citar, acho que todo mundo aqui ou já viu isso acontecendo, e sinto muito se você já passou por isso, de receber um feedback que te desestruturou, né? De repente você saiu arrasado daquele feedback. Não é para isso que serve um feedback. O feedback é para te deixar melhor no sentido de, putz, enxerguei um caminho, tenho que me desenvolver, mas não para ficar arrasado. Então, se cuidar, entender como você está, ou seja, trazer consciência para aquele momento, é fundamental. Caso contrário, a gente vai acabar fazendo e falando coisas que a gente não deveria fazer, nem falar, porque não vão nos ajudar a avançar e, principalmente, criar melhores resultados com a equipe. Eu acho interessante também a gente ter troca com outros líderes, né? Pensando na pergunta que a Aline fez. Muitas vezes a gente fica ali sofrendo com um problema, porque o líder também sofre, né? Então você está ali sofrendo, remoendo, como é que eu resolvo isso? E às vezes numa conversa com um colega de, poxa, você já passou por isso? Né? Compartilhar não só as alegrias, mas também compartilhar as dificuldades, porque a experiência do outro pode trazer um insight que vai te ajudar super a resolver um problema seu. Né? Então, além da autoconsciência de você saber que não é um bom dia, de que talvez você não esteja no seu melhor momento para um feedback, é compartilhar com os outros líderes e muitas vezes com o seu líder, né? E não tentar resolver tudo sozinho, porque você precisa saber ter todas as respostas e ter e ser o suprassumo naquilo que você faz, né? Então, tem essa importância também para o desenvolvimento do líder, o quanto ele consegue se abrir, compartilhar com os outros e pedir orientação realmente da sua liderança também. Há quem diga que a liderança é uma posição solitária, mas não tem que ser. Às vezes a gente se coloca nessa posição solitária, do tipo, putz, tem coisas que eu não posso conversar com a minha equipe, não cabe conversar com a minha equipe, na verdade. Mas eu não posso conversar com quem trabalha junto comigo, quem está do meu lado, né? Eu, como faço muitas vezes treinamentos para lideranças, é curioso, porque eu percebo que quando aquela turma de lideranças da empresa se junta, eles não têm costume de se juntar. Então, no treinamento, nossa, que legal, porque eu troquei ideia, porque eu vi que a pessoa está tendo... O que impede você de fazer isso no dia a dia, de marcar uma reunião com outras lideranças, ou um café virtual, que seja, um café presencial, mas para você trocar ideia? É exatamente essa boa prática que a Lígia trouxe. Por que não? Porque está todo mundo no mesmo barco. Os desafios de liderança só mudam de endereço, e às vezes de baia, porque são os mesmos. Os temas são os mesmos. Então, dá muito para a gente trocar e contar com essa rede de apoio que a Lígia comentou. Faz total sentido, né? Compartilhar. E não é somente compartilhar quando bate a meta, ó, a minha equipe bateu a meta, a gente conseguiu, ó, tivemos esse prêmio. É realmente compartilhar as angústias, as dificuldades, porque pode ser que nessa tua rede de apoio você vai conseguir outras insights que talvez não tinha ouvido, né? Uma simples troca, uma simples conversa, de você desabafar e falar, tô passando por essa situação, tá acontecendo isso, qual que é a atitude que eu tomo? Conseguir trilhar isso, de colocar nesse papel de vulnerabilidade, de tentar ser assertivo, e falar, olha, eu não sei o que fazer agora, né? Chegar para sua liderança imediata e falar assim, olha, tá essa situação, o que eu faço? Qual o norte que eu sigo, né? Quais são as diretrizes que eu tomo aqui para não errar? É muito essa consciência, essa autoconsciência, se conhecer, né? E tá muito nessa aceitação de eu tô também aprendendo, né? Eu tô no papel de liderança, sou um ser humano, estou aqui para evoluir junto com todo mundo.
né? E tenho esse olhar de servir, mas tenho esse olhar também de me assumir com as minhas vulnerabilidades e estou aqui para aprender junto. Então, o Rodrigo trouxe esse quesito dele aplicar treinamento para liderança. Eu queria entender do Rodrigo também o que ele vê desses líderes que estão chegando para ele, né? Esses líderes estão mais nesse ponto de se autoconhecer ou já estão nesse ponto de se entender e estar mais vulneráveis para conseguir ter esse olhar mais humano e mais próximo das pessoas para trazer uma liderança consciente? Qual que é o sentimento, já que você traz esse olhar de treinamento para os líderes? É um pouco dos dois, no sentido de que esse autoconhecimento ele nunca acaba, é um desenvolvimento constante mesmo que a Lígia comentou, até porque quando você se conheceu o suficiente para lidar com a situação do momento, o momento muda, tá? Uma crise que a gente acabou de viver e está passando mostra bem isso. Eu podia estar super preparado, conseguindo fazer as coisas, pum, agora mudou. Mudou a realidade, mudou tudo, tal, você vai ter que se adaptar e continuar crescendo. Então, acho que essa parte, ela nunca deixa de ser necessária. Mas a outra questão que você trouxe, de trazer cada vez mais vulnerabilidade, ferramenta para criar ambientes de segurança psicológica para as pessoas poderem contribuir, isso tem sido talvez a maior necessidade desse momento nos grupos de liderança. Porque a gente está com um volume de coisas, né, um volume de atividades cada vez maior, uma velocidade cada vez maior. E está ficando muito evidente que a gente tem que aumentar a produtividade, no sentido de fazer as coisas com leveza, mas dentro de um limite de tempo, que está ficando cada vez mais escasso. Então, a grande dificuldade das equipes e das lideranças está sendo essa equação. Como que eu faço isso? Como que eu garanto que as pessoas vão conseguir produzir, mas manter essa saúde mental e se manterem bem? Porque o que acontece é que eu até consigo produzir, mas a que preço? Né? Ao preço de um burnout, a preço de estresse, a preço de muita pressão. E isso não vai funcionar mais, não está funcionando mais, não é sustentável. Então, talvez o ponto que as lideranças mais estão trabalhando, e que eu vejo isso com as equipes com quem eu trabalho, tem sido esse ajuste. Né? Que ferramentas, que práticas, como é que no dia a dia eu faço isso? E posso dizer para vocês, sabe o que é principal? A ferramenta principal é uma que a Lígia já citou, a conexão. A conexão, para nesse momento presente entender o que é mais importante, o que mais vai fazer essa equipe, ou principalmente essa pessoa, conseguir fazer o que ela tem que fazer. Porque não é igual para todo mundo. E aí, sem conexão, eu aplico uma fórmula pronta. Eu falo, tem uma ferramenta aqui, ó, pô, vamos fazer isso. Não vai servir para todo mundo, não vai dar resultado para todo mundo. Então, se pudesse dar uma dica, se conecte com cada pessoa que você tem o privilégio de liderar. E entenda exatamente qual é a bola da vez, qual é aquela coisinha que você tem que trabalhar com aquela pessoa naquele momento. Se a liderança fizer isso, vai ver esses resultados crescendo de forma consistente. Não é rápida, é consistente. Isso é muito mais importante do que um crescimento rápido que não se sustente. Bacana. Trazendo esse ponto que você colocou aqui para a gente, dessa segurança psicológica, esse volume de atividades. Lígia, você sentiu que nesse momento você já trouxe um pouquinho do home office, né? Essa pergunta pro Rodrigo, mas você como líder, como que você se sentiu nessa questão de adaptação rápida de um momento que a gente não era acostumado a viver pandemia e liderança e home office? Como que foi isso para você nessa questão de volume, conseguir passar isso para a tua equipe também da melhor forma? A maior preocupação era a proximidade, né? Como estar próximo estando longe, né? Estando só na frente da tela. E no começo, nós fazíamos reuniões diárias, né? E aí, ao longo do tempo, nós fomos entendendo que dava para esticar um pouquinho mais e fazer reuniões 2 vezes por semana, até a gente chegar em 1 vez na semana. Mas o mais importante de tudo nesse período era realmente estar próximo das pessoas. Então, a preocupação com o ser humano que está do outro lado, a gente passou a estar dentro da casa das pessoas, né? E o respeito, você tem uma criança ali do lado, alguém que no meio da reunião senta no colo da mãe, gente. A gente precisa entender que é um novo momento, né? A pessoa está trabalhando, mas ela está em outro ambiente. A produtividade não vai ser igual, né? As necessidades mudaram nesse período. Todo mundo passou por muitos altos e baixos. Eu acho que a gente teve aí uma série de desafios a lidar. Não teria sido possível se nós não estivéssemos tecnologicamente preparados para isso. E nós estávamos, né? O que proporcionou que nós pudéssemos colocar nossas quase 380 pessoas em casa com estrutura para trabalhar. Então, isso foi um ponto muito importante. E aí o papel mesmo estava na mão dos líderes
e da colaboração de cada um para a gente conseguir passar por esse momento tão difícil, né? A nossa liderança, os diretores da nossa empresa estavam super próximos, né? Nós fizemos reuniões semanais com a empresa inteirinha para passar, nós estamos nessa situação, e trazendo assuntos diversos também para manter as pessoas conectadas com a empresa. Então, foi super importante esse momento. Não teríamos como ter passado por isso se as lideranças não estivessem realmente engajadas em cuidar das pessoas que estavam do lado de lá, sendo flexíveis, né, nos momentos de cobrança com cobrança, mas também entendendo que a gente está passando por um momento que ninguém imaginou passar, vivendo essa fase que ninguém imaginou viver. Gente, a gente já está finalizando o nosso podcast. Antes de encerrar realmente com a mensagem final de fechamento, eu queria que cada um deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, referente à liderança consciente, sobre todo esse bate-papo que nós trouxemos hoje de reflexão, que eu tenho certeza que empolgou bastante as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Rodrigo, se você puder trazer uma mensagem final, depois eu passo para a Lígia. Eu sinto que uma mensagem legal para a gente ter de fechamento é que a liderança, ela está nos mais diversos contextos, tá? A gente falou isso um pouquinho lá no começo, mas de verdade, você é líder em contextos, às vezes, em que você nem está percebendo. Então, trazer consciência para a tua liderança e para a forma como você inspira as pessoas vai te ajudar a exercer essa liderança de um jeito melhor, mesmo nos contextos onde você não percebe. No sentido de que alguém se inspira em você e essa pessoa nunca te falou. Isso é uma figura de liderança. Tem momentos onde você assume a frente de algo ou conduz alguma coisa que é natural para você e naquele momento você está liderando. Então, traga consciência para a forma como você lidera, no sentido de olha para dentro, entende as suas intenções, traz cada vez mais verdade para a sua atuação, para aquilo que você faz em todos os contextos da sua vida, porque dessa forma você vai criar uma base para exercitar a liderança consciente. Entenda que isso vai impactar diversas pessoas de forma positiva e vai garantir que você faz parte da solução e não do problema. No capitalismo consciente, a gente tem falado muito sobre isso. De fato, se você hoje não é parte da solução das coisas que você quer ver no mundo, você está sendo parte do problema. Não tem neutralidade nesse processo. E olhar para a tua forma de atuar, ou seja, para a tua liderança, é um bom caminho para garantir que você está cuidando de ser parte da solução. Aproveito para agradecer, foi um prazer estar com vocês nesse papo e convidar também todo mundo que está nos ouvindo a conhecer mais sobre o capitalismo consciente. Temos vários conteúdos totalmente gratuitos disponíveis, então não deixem de conhecer mais sobre esse nosso movimento aqui no Brasil. Muito obrigada, Lígia. Bom, minha mensagem é que liderar não tem forma de bolo, né? Mas se a sua intenção for genuína, se você estiver alinhado com a cultura e com o propósito da empresa, com certeza você vai conseguir influenciar as pessoas e deixar um legado. Porque eu entendo que o líder, um dos desejos do líder é deixar um legado. Se ele conseguir plantar uma sementinha em uma pessoa, já valeu a pena. Bom, obrigada por ter podido compartilhar um pouquinho da minha experiência. Foi um prazer estar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, obrigada pela tua presença. E Li, obrigada pela condução. Eu gostaria de agradecer muitíssimo vocês. Foi um conteúdo rico, vai agregar demais. Então, obrigada, Lígia, obrigada, Rodrigo, pela disponibilidade. Foi um bate-papo com dicas valiosas, feedbacks, essa questão de plantar essa semente de evolução e de autoconhecimento. Não tem receita de bolo realmente, né, Lígia? A gente viu aqui que é uma questão de autoconhecimento. Então, líder, faça essa autorreflexão, se conheça. Líder precisa liderar e precisa começar liderando a si mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha agradado a todos os nossos viajantes e vem conosco na próxima viagem, nosso próximo voo, nos próximos podcasts. Nos aguarde na próxima janela. Muito obrigada.